Esse vídeo aqui do Amigos da Luz não é tão novo assim, mas ele é bem instrutivo, porque a gente passa aqui de orientações sobre o desdobramento durante o sono. Ai, desdobrei. Esse negócio de sair do corpo enquanto está dormindo é bom. Dá uma esticada no perispírito. Olha, minha mulher é linda. Não canso de olhar para ela. Será que a Juliana já desdobrou também? Afonso? Amor, você ainda tá aí dentro? Já saí. Tô aqui na sua frente. Meu Deus, quem é você? É uma bruxa! Meu Deus, uma bruxa, socorro! Que bruxa, Afonso? Sou eu, Juliana. Juliana? Não é possível. Por quê? Eu tô muito diferente assim, fora do corpo? Um pouco. Eu tô mais bonita? Não exatamente. Eu tô feia, né, Afonso? Eu tô feia. Aliás, pra você eu tô sempre feia, né? O inferno, porque eu me cuido pra burro, eu só vivo na academia, eu quase morro de inanição pra poder ficar assim, magrinha, bonita pra você. Plástica, lipo, só toma Activia. Pra que isso tudo, Juliana? Pra você, Afonso. Pra você. A culpa é sua. A culpa é minha? Eu sempre te achei linda, Ju. Tá, então a culpa é dessa casa. Não sei. Da casa? O que tem a casa? O menino da padaria me falou que nesse terreno aqui, antes de construírem essa casa, tinha uma coisa terrível, tá? Era um cemitério, Ju. Um McDonald's. Essa casa tá repleta de energias gordas, entendeu? Só de respirar eu engordo aqui dentro, Afonso. Acho que eu vou tirar uma costela. Juliana, calma. Tudo bem que é importante cuidar do corpo, até porque é um instrumento perfeito para ajudar a cumprir nossas missões na Terra. Mas você tá dando tanta atenção pro corpo físico que tá esquecendo de embelezar sua alma. Mas o que embeleza a alma, Afonso? Ah, sei lá, Ju. Fazer o bem, ajudar o próximo, não ser egoísta, essas coisas. Afonso, você fala demais. Não sou só eu que falo isso não, Ju. Ó, Jesus, Francisco de Assis, Buda, enfim, todos os grandes mestres da humanidade. Não, Afonso, eu tô vendo. O espírito não mostra como a gente realmente é? Pois é, você fala demais e faz de menos. Muda de assunto não, Juliana. O que eu quero dizer é que você tem que ser uma pessoa melhor, amar o próximo como a si mesmo, fazer caridade, ajudar as pessoas que necessitam, se doar um pouco, doar um pouco. Nossa, amor, eu tive um sonho tão estranho. O que foi? Sonhei que eu tava enorme de gorda. Aí parecia uma boca gigante, parecia um jacaré me dando lição de moral. Esquisito. Não é? Eu também tive um pesadelo. Foi, amor? É, sonhei que eu tava assim num castelo. Aí tava olhando uma princesa linda dormindo, quando de repente vi uma bruxa gorda enorme gritando comigo e tomando Activia. Então, alguns pontos sobre esse vídeo. No final a gente viu ali que depois de acordarem eles não se recordavam do que tinha acontecido, né? Então por isso a maioria de nós não traz essa recordação do que se passou durante o desdobramento, né? Porque o cérebro físico, ele é a máquina que a gente usa no corpo físico para interagir com o meio, com as pessoas, para o nosso pensamento, para a nossa inteligência. Mas fora do corpo físico, a gente está com um acesso um pouco maior da nossa mente. Então, o cérebro, quando a gente volta para o corpo, como que fica tudo meio truncado. Por isso que os sonhos não fazem muito sentido, né? Então, fora do corpo, a nossa mente é mais ampla. E quando a gente volta para o corpo, ela fica truncada, limitada ao cérebro físico. Então, esse é o motivo da gente não lembrar, geralmente, o que fez fora do corpo. Tem situações que são exceções, que a gente lembra com detalhes, né? Quando há realmente um desdobramento que toca a gente, que a gente acopla de uma forma mais tranquila, né? Mas quando esse acoplamento é a gente puxado de volta para o corpo físico, aí não há essa completa gravação das lembranças que a gente teve fora, né? E outro ponto, o espírito, ali não foi bem essa a intenção, né?
Mas a pessoa, ela se vê de uma forma, embora por fora a aparência física seja outra. Então ela, como espírito, se via, estava gorda, né? Mas estava num corpo físico saudável. Isso explica a anorexia, né? A pessoa está magra ao extremo, a ponto de adoecer, e ela se vê gorda. Por isso ela continua tentando emagrecer. Apesar do corpo físico estar magro, ela ainda se vê como uma pessoa gorda. Nesse ponto, o atendimento que a gente faz aqui de captação, né, auxilia em muito nessa questão, porque você vai trazer essa consciência que se vê gorda ainda e explicar para ela o que está acontecendo. Olha, teu corpo já morreu, você desencarnou, agora você faz parte de uma nova vida, teu corpo está diferente. Então, essa consciência vai parar de influenciar a persona atual, né, a encarnada, e ela vai conseguir, então, levar a sua vida de uma forma saudável, né? Então, o espírito, a pessoa pode se ver diferente, se sentir diferente do que o seu corpo físico apresenta. Tem várias situações também em questões de polaridade invertida, né? Então, o homem se sente como uma mulher, porque ele tem uma predominância de memórias de vida num corpo feminino, antes dessa, que estão em atuação agora. E o contrário também. Uma mulher pode se sentir como um homem dentro de um corpo de mulher. Então isso explica essa questão do nosso psiquismo, que influencia o nosso corpo. Então quem vê de fora não sabe o que se passa dentro do campo psíquico de uma pessoa. Por isso Jesus falou lá no Evangelho para a gente não julgar, né? Porque a gente não tem condições de saber o que se passa no campo íntimo de uma pessoa. Hoje a gente vai parar um pouquinho o estudo do hoje, retomando os conceitos que a casa aqui oferece de tratamento e como isso funciona. Para a gente ter uma ideia, quando chegar no atendimento, saber o que está sendo feito ali, o que o dirigente está falando, quando ele passar o resumo para a gente, se não for presencial, né? Então, esse estudo aqui do Vida Consciente foi elaborado com um objetivo específico. As casas, não só aqui o CEPA, mas outras também, esse estudo foi concebido lá em Lages. Então, as casas observavam que as pessoas vinham buscar atendimento, recebiam atendimento, se sentiam melhor, mas uns 6 meses depois, 1 ano depois, estavam de volta, com as mesmas dificuldades. Então o atendimento não estava sendo efetivo. E aí buscou-se uma forma de fazer com que esse atendimento fosse mais efetivo. Então chegamos a essa conclusão de trazer um estudo do que a pessoa está fazendo aqui, explicando as regras da vida, para a pessoa saber qual a participação dela na sua cura. E aí, a partir desse momento, os atendimentos começaram a ter um efeito mais duradouro. As pessoas acabavam retornando antes dos 6 meses, mas com dificuldades diferentes, ou seja, ela estava progredindo, não estava apenas estacionada, né? Estava percebendo nela mesma outros aspectos que precisavam ser tratados também. Então, como é que funciona isso? Como é que a gente entende melhor essas regras da vida, né? Então, precisamos entender as leis universais que nos regem. São poucas. A primeira é a lei de causa e efeito, que é o amar ao próximo como a si mesmo, o perdoar 70 vezes 7, o não julgar. Então, tudo que eu faço para o outro vai voltar para mim. Tudo que eu lanço para o universo vai devolver para mim. Então, se eu entendo isso, eu sei que eu sou o maior beneficiado de amar ao próximo como a mim mesmo. Porque em algum momento lá na frente eu vou estar no lugar do próximo. E vou ser tratado da mesma forma. E até hoje a gente só achava bonito esse mandamento e não botava em prática, porque não entendia. Agora a gente está começando a entender. Ainda é difícil botar em prática, mas a gente sabe que deve agora, né? que é melhor para a gente. A lei de sintonia vibratória. Esses documentários ali do Segredo,
e outros ali no início dos anos 2000 trouxeram bastante à tona isso com a questão da física quântica, né? Então, tudo que você vibra, você vai ser atraído por aquilo, né? Então, se você está com dificuldade financeira, jamais rezem para pagar dívida, porque o universo vai entender que vocês querem pagar dívida e vai mandar mais dívida para vocês. Se está com problema financeiro, mentalize uma vida financeira saudável. Se está com problema de saúde, não rezem para curar a doença. O universo entende que você gosta de curar a doença e vai mandar mais doença. Então, tomar muito cuidado com o nosso pensamento. E também está lá no Evangelho, orai e vigiai, cuida com o que você pensa. Porque você vai atrair isso para a tua vida. Então, toma muito cuidado com isso. E a gente tem esse hábito, já um vício, né, de reclamar de tudo. Se tem sol é porque está quente, se tem chuva é porque está chovendo, se tem frio é porque está muito frio. A gente sempre reclama, sempre olha o copo meio vazio. Então, mudar esse olhar para o copo meio cheio. Obrigado pela chuva, obrigado pelo sol, obrigado pelo frio. Nós estamos num clima aqui tão diversificado, né? Quando a gente começa a cansar de um, já muda para outro. A gente mora praticamente num paraíso aqui, e ainda assim a gente consegue reclamar do lugar onde a gente está vivendo. E não só isso, as situações da vida também, né? Agradecer o lugar onde você está trabalhando. Você pode não ter a melhor casa da cidade, mas você tem uma casa que cumpre aí as suas funções de te manter abrigado e protegido. Você pode não ter o melhor carro da cidade, mas você tem um que te leva para lá e para cá e cumpre também essa função. Então a gente pode ser grato por tanta coisa, a gente sempre busca um motivo para reclamar. E as leis do psiquismo, essas aqui são mais complexas, né? A gente está muito no início ainda desse estudo. Mas a gente está entendendo que o que se passa no meu campo mental pode não ser meu de agora. Então eu não posso acolher tudo que vem de pensamento. Eu preciso fazer uma triagem, preciso analisar. Não é porque o pensamento está ali que ele é meu. Então eu preciso fazer algo a respeito. Entender por que a gente se sente desse jeito, porque a gente reage dessa forma frente a tais pessoas e diferente com as mesmas situações, né, com outras pessoas. Então, entender melhor como funciona esse nosso mundo psíquico. E conhecendo as leis, a gente vai ver que precisa fazer alguma mudança, né? Quanto mais a gente vai abrindo as portas do porão, a gente vai vendo tanto de tranqueira que tem lá, né? E precisamos limpar tudo isso, organizar tudo. Então, são hábitos, vícios, culpas, medos, condicionamentos, crenças, conceitos, preconceitos, automatismos, conveniências, verdades. Então, tanta coisa que deixa a nossa vida hoje não ser harmoniosa, que a gente acha que aquilo é da gente e deixa por isso mesmo. Isso é a reforma íntima que a doutrina espírita fala para a gente fazer. Ou conhecereis a verdade e ela vos libertará de Jesus. Ou dos gregos, né? Conhece-te a ti mesmo. Nós temos um universo em nós mesmos e a gente fica procurando fora ainda, a causa de tudo, né? E está tudo dentro da gente. Então, algumas dessas mudanças aqui vão ser fáceis da gente mudar. Ah, faço isso porque faço. Agora eu entendi que isso faz mal para mim e vou deixar de fazer. Então, algumas são fáceis, outras vão ser mais difíceis. Se a gente alimentou elas durante 4, 5 vidas, não vai ser tão fácil assim a gente se libertar daquele vício. Daí a gente pode procurar um auxílio, um atendimento de captação psíquica, ou apometria, que o CEPA que oferece. Também tem outras terapias, né, a sistêmica, a constelação familiar, e outras terapias que também trabalham com o nosso psiquismo. Então eu busco esse atendimento porque ele vai me ajudar a botar em prática aquela mudança. E a gente vai ver o porquê disso mais para frente um pouquinho. Essa aqui é a lei de causa e efeito, né? A gente pode ver que isso é uma regra geral, está em todas as grandes religiões, no início de todas elas. Está lá essa ideia, né? Aqui no hinduísmo, não faças aos outros aquilo que se ti fosse feito, causar-te-ia dor.
Então, taoísmo, judaísmo também, que é a origem do cristianismo, no budismo, em todas as grandes religiões tem esse princípio, né? Ama o próximo como a ti mesmo, faça aos outros o que você gostaria que te fizessem. Aqui é uma ilustração da lei de sintonia vibratória, né? A gente pode trazer para o físico. Um pesquisador japonês, Masaru Emoto, ele percebeu que a água muda sua cristalização de acordo com o ambiente onde ela está. A mesma água pura, colocada em contato com vibrações diferentes, ela se congela diferente. A água, quando ela começa a congelar, ela forma cristais de gelo. E esses cristais de gelo, com um equipamento especial, pode ser fotografado quando ele está se formando. Então ele fez essa experiência que botou água perto de ele botou vários frascos, né? E botava um rótulo em cada um, né? Gratidão, compaixão, sabedoria, ódio. E depois de um tempo que as pessoas passavam por aquela água ali e deixavam a sua vibração de acordo com o rótulo, ele fotografou, né? Então vejo aqui a diferença de um agradecimento e de uma energia de raiva, né? A mesma água, olha como ela se torna energeticamente. E detalhe, nós somos 70% água. Pensam o que acontece com a gente quando a gente tem um acesso de raiva? Agora a gente entende por que a gente tem um câncer lá a certa altura da vida, porque levou a vida inteira reclamando das coisas. E a gente acha que Deus é culpado ainda, de tanta coisa ruim, ainda deu um câncer para a gente. Agora a gente está entendendo que nós criamos ele. Não foi ninguém que deu para a gente. Então precisamos tomar cuidado da nossa vida. Viver de uma forma mais consciente. Então se eu inicio o dia agradecendo, pela sintonia vibratória eu vou atrair situações durante o dia para continuar a agradecer. Então o esforço é o primeiro ato da vida, de estar acordado do dia de manhã, né? Então agradece a primeira vez, aí vai ser mais fácil agradecer a segunda. Agora, se eu começo o dia reclamando, vai ser difícil mudar essa vibração, porque eu vou atrair situações para continuar reclamando. E aqui, para aquele ponto que eu falei que a gente está no início ainda do estudo, nosso psiquismo. Isso aqui retrata apenas uma pessoa, tá? Digamos aqui, eu encarnado. Eu encarnado tenho apenas essa pequena parte aqui, ó, de conhecimento, que são as experiências dessa vida, os meus aprendizados, as minhas mágoas, os meus relacionamentos, todas as experiências que eu tive nessa existência. Ficam aqui, é a parte consciente, ó. Mas atrelado ao meu consciente tem toda uma parte inconsciente, muito maior do que essa proporção aqui. A psicologia moderna estima em torno de 95% é inconsciente e 5% é consciente. E essa parte inconsciente, eu ilustrei aqui uma parte deste inconsciente, que é a parte que nos causa problemas hoje, dificuldades. É a parte onde estão as memórias de vida passado que não sabem o que está acontecendo. Ela já desencarnou, mas nem sabe que morreu. Mas como isso é possível? Porque a pessoa não perdeu a vida. Ela, no momento do desencarne, existe um mecanismo de defesa que apaga a pessoa, como se ela tivesse desmaiado. E algum tempo depois, um tempo menor ou maior, depende da pessoa, a pessoa volta à consciência. E está num corpo, parecido com um corpo físico. Ela acha estranho, mas não passa pela cabeça dela que desencarnou, porque ela está ali viva, num corpo. Por que vai passar que morreu, né? Por que vai pensar que morreu, né? Então está tudo meio estranho, meio diferente, mas acaba se acostumando ao que está acontecendo. E dali a algum tempo ela tem a necessidade de encarnar novamente, e aí ela vem para o inconsciente aqui. Então está no nosso inconsciente a memória de uma vida inteira que nem sabe que desencarnou. E isso nos causa problemas, por quê? Porque lá no passado, onde existia a escravidão, era normal, isso era avalizado até pela igreja,
que o negro não tinha alma. Então era normal isso, para a época. E hoje a gente traz esse preconceito. Porque eu tenho no meu inconsciente essa ideia inata de que o negro é inferior ao branco. E quando eu entendo isso, aí eu vou tratar. Então, trato a minha personalidade, digamos, de escravo lá do passado, trato também a do feitor ou do dono de escravos, porque pela lei de causa e efeito a gente não nasce só como escravo, né? Você vem como dono de escravos, aí você os tortura, aí você vem como escravo para ver como é estar do outro lado. Então nós temos todo tipo de vida. Você vem como homem, se acha superior à mulher, então a trata com submissão, aí na vida seguinte você vem com um corpo de mulher, para ver como é estar do outro lado e ser tratado dessa forma. Então a gente vem nessa polaridade invertida, tanto sexual quanto polaridade de vivência, rico e pobre, branco e negro, instruído ou não. E isso faz com que a gente queira mudar. Só que essas vidas estão no nosso inconsciente aqui, sem saber que desencarnaram. Por isso causam dificuldades para a gente. A proposta do atendimento de captação é conversar com cada uma dessas memórias de passado e tirá-las dessa fixação mental. Conversar com cada uma delas. E a gente consegue conversar através de um sensitivo. Tem pessoas que têm essa capacidade de captar na pessoa, no inconsciente da pessoa, uma memória de passado. E ela dá passagem para aquela memória se manifestar. E aí um dirigente consegue conversar com essa pessoa ali, através de comandos, consegue orientá-la para que ela perceba o que aconteceu. Então aqui uma vida onde eu passei as pessoas para trás, onde eu fui corrupto, vai fazer, numa vida seguinte eu vou sofrer as consequências daquilo e como espírito vou tomar uma decisão. Não quero mais ser corrupto. Não quero mais a corrupção na minha vida. Aí eu nasço aqui, eu, Walter, vou trabalhar como vendedor, por exemplo. E não dá certo de jeito nenhum. As pessoas chegam perto de mim, está tudo certo, parece que vai fechar o negócio e na hora H dá algum problema, dá para trás. Então as pessoas que chegam perto de mim sentem a vibração da pessoa que enganava os outros lá no passado e não tem confiança na gente. Mesmo que hoje eu já esteja com a proposta de ser honesto, e sou honesto. Então nessa situação a gente tira esse corrupto nosso do passado, explica para ele o que está acontecendo, mostra para ele o tanto que ele sofreu por agir assim, para que essa memória também pare de vibrar daquela forma, de achar que deve se dar bem em cima dos outros, que é bom passar os outros para trás. Então ela para de vibrar naquela faixa ali de egoísmo, e a partir daí essa vibração não está mais presente em mim. Aí as pessoas chegam perto e não sentem mais essa vibração e conseguem fechar negócio, sentem confiança na gente. E assim em outras profissões também, em outras situações, né? A nobreza, por exemplo. Lá no passado, todo mundo tinha que estender no tapete por onde eles andavam, né? E hoje isso traz dificuldades. A gente vai no mercado, alguém passa na frente na fila, né? Quem essa pessoa acha que é? Né? O que ela está fazendo? E sobe o sangue. E muitas pessoas acabam ali indo, às vezes, de fato, ou discutindo com outro, né? E depois que tudo passou, bota a mão na cabeça. Nossa, como é que eu fui agir dessa forma, né? Então, quando a gente trata essa vida lá na nobreza, hoje, isso não nos prejudica hoje no nosso dia a dia. O que mais a gente tem de exemplo aqui? A vida, por exemplo, religiosa, como freira, né? A freira lá casou com Jesus, ela fez um voto de castidade. Então hoje vem e não consegue arrumar marido. A pessoa nem se sente atraída por ela, porque é uma concorrência muito forte, né? Concorrer com Jesus não é fácil, né? Então, falo brincando aqui, mas é isso que acontece, tá? O homem sente ali a vibração da freira, ele não se sente atraído pela mulher. Então, quando você trata essa memória, ela sai daquela condição, porque a freira ainda nem sabia que tinha morrido, apesar de ser religiosa, né?
Aí você tira ela dessa situação e ela não passa mais essa vibração hoje. Dessa situação eu atendi umas 3 pessoas, assim, funcionou depois do atendimento. Voto de pobreza também, como padre, por exemplo, numa ordem franciscana. Fez lá no passado um voto de pobreza e hoje não consegue manter um patrimônio. Para ele aquilo é pecaminoso. Então, esse voto de pobreza lá do passado influencia hoje, para que a pessoa não consiga ter uma saúde financeira. Então, são vários aspectos mal resolvidos de passado que influenciam a nossa vida hoje. Por exemplo, uma vida lá no passado onde eu traí, por exemplo, quando estava numa polaridade feminina, ou mesmo na masculina, né? A minha esposa hoje pode ter desconfiança que eu vou traí-la, porque ela sente em mim aquele que lá no passado traiu, mesmo apesar de hoje eu vir com a proposta de ser fiel. E como as mulheres têm uma sensitividade mais forte, elas sentem isso mais forte do que o homem, elas podem instigar tanto o homem a ficar procurando ou acusando ele de que ele está traindo, e essa vibração pode acordar nele essa persona de passado e ele acabar traindo ela. E foi a mulher que causou ainda. Não estou defendendo os homens, tá? Só estou expondo aqui fatos que podem acontecer, não é regra geral, tá? Por isso não julgar, porque a gente não entende o que realmente está por trás de um fato, de algo que ocorreu. Como chegou naquele ponto. Então a gente fala muito aqui de personalidades ou personas, né? Elas são personalidades ou pessoas que viveram em outras existências do próprio espírito. Tem identidade própria, aparência própria, hábitos próprios, idade e polaridade sexual distinta da atual. Essas personalidades despertam ativadas por algum estímulo desencadeador qualquer. Como a gente falou antes ali, de a mulher culpar ele tanto, ou acusar tanto ele de estar traindo, acaba desencadeando que essa pessoa acorde e comece a influenciar mais ativamente a pessoa. Então pode ser um vício, uma vibração, uma imagem, um cheiro, um olhar, um tom de voz, um som, uma provocação, um ataque, um descontentamento, uma humilhação, um medo, um trauma, uma viagem. A pessoa foi viajar lá para a Europa, que é o velho mundo, né? E lá a gente já viveu muito. Então, e quando a gente monta um roteiro de viagem, a gente é atraído para passar por locais onde, inconscientemente, a gente é atraído para passar por locais onde a gente já viveu. E passou por aquele local, despertou a persona que viveu lá. Eu já atendi vários casos. A pessoa foi viajar para a Europa e voltou, foi bem e voltou mal, né? E você vai abrir o atendimento, ela acordou no psiquismo dela uma personalidade quando passou por um local lá, uma igreja, uma catedral, um mosteiro, né? Então não são simples autômatos ou uma memória simples como uma fita de vídeo, tá? Não é tão simples assim, ou só formas de pensamento. É uma pessoa completa, só não tem o corpo físico. Tem poder de decisão, autonomia de ação, conhecimentos diversos e força mental bem ou mal desenvolvida. Eu vou contar aqui um exemplo bem gritante, tá? Não é o que acontece geralmente, mas para a gente ter ideia do que pode acontecer. Teve acho que é o maníaco do parque lá de São Paulo, né? Ele acabava atacando as mulheres que passavam por lá. Na época, se eu não me engano, foi em Lages, não vou confirmar que tá? Mas a história é essa. Foi feito um atendimento para essa pessoa, que estavam trabalhando com apometria na época, foi feito um atendimento para esse maníaco do parque, para que ele parasse de fazer aquilo. E quando abriu o atendimento, não era o que parecia. Ele simplesmente era um médium, que vivia lá no parque, lá não tinha mais casa, não tinha quem cuidasse dele. E quando passava uma mulher por lá, desprotegida, e essa mulher tinha uma vida dela muito machista, por exemplo, lá do passado,
que não aceitava uma vida agora no corpo feminino, acabava incorporando no médium, que era o maníaco do parque, e ele, através do médium ali, que era o maníaco, atacava a mulher. Mas não com o objetivo de abusar, ele queria realmente acabar com aquela vida ali. Ele não aceitava aquela condição. Então isso aqui é um pouco extremo, tá? Mas pode acontecer. Em situações, por exemplo, de feminicídio, não quer dizer também que isso é regra para todos os casos, tá? E nem que eu estou dizendo que o homem não é culpado. Mas em vários casos, diria na maioria dos casos, uma persona ou um grupo de personas masculina da mulher, da esposa, não aceita, da mesma forma que o caso anterior, não aceita a condição atual, ele acha que ser mulher é algo inferior, ele não aceita, ele acaba provocando discussão com o marido, e quando o marido está com a guarda baixa, por causa da discussão, eles incorporam no marido e acabam atacando a esposa. As próprias memórias da esposa atacam ela através do corpo do marido como médium. Por isso, não julgar. A gente não sabe o que está por trás de um fato que a gente apenas vê no noticiário. O Bezerra de Menezes, numa das orações que ele passou, ele falou mais ou menos o seguinte, né? A gente vê as pessoas rezarem pelas vítimas das violências, né? Nós rezamos pelos agressores. Ele via no agressor a vítima do passado, que agora só estava devolvendo. Então, uma criança que na vida anterior foi violentada por um outro forte, agora inverteu a posição, agora a vítima do passado está num corpo de homem forte, e quem o violentou lá no passado agora está num corpo indefeso, a pessoa não tem esse conhecimento, e essa energia é tão forte que ela não consegue se segurar. Então, realmente, o ser humano é algo muito complexo. A gente não pode apontar o dedo para ninguém, não pode julgar ninguém. A gente deve ajudar da melhor forma que a gente puder. E a gente está muito no início desse estudo aqui ainda. Esse aqui é o trabalho do próximo milênio aí. A gente está em final do plano de provas e expiações, né? O mundo de provas e expiações está encerrando, está começando o mundo de regeneração. Mundo de regeneração é harmonizar tudo que a gente fez no mundo de provas e expiações. E é uma trabalheira, porque se o nosso inconsciente é 95% do consciente, né? E só do consciente a gente já tem vários pontos que a gente pode pontuar para ter que melhorar, imagina a hora que a gente começar a fuçar o inconsciente todo aí, né? Então é um longo trabalho que a gente está iniciando agora, e o mundo de regeneração vai permitir isso, né? A gente vai ter tempo para esse autoconhecimento, para esse autodescobrimento, para fazer essas reformas, essas mudanças internas. Falei demais, pessoal. Alguma dúvida, algum questionamento? Diga. Isso, dificilmente chega num ponto que não passou pelo looping. Né? A pessoa precisa cansar daquilo. Não quero mais isso para a minha vida. Daí um dos dois, o gato ou o rato, né, decidem sair fora. E aí ele abre um atendimento, um dos dois abre o atendimento e resolve a situação. Mas isso quando os dois resolveram que não querem mais aquilo. Né? Então isso faz parte. A pessoa muda quando fica saturada por aquilo, quando não aguenta mais. Dificilmente alguém muda por ideologia. Não, eu quero ser uma pessoa melhor e vou mudar. A pessoa, quando chega nesse ponto de estar mudando, essa decisão não foi agora, não foi rápida. Mais alguma dúvida? Diga. No começo lá, você disse que quando a gente entra no sono, todos os sonhos que a gente tem, essas experiências é o espírito que dá doença? Olha, não é tão simples assim de responder, tá? Os sonhos podem ser
uma reorganização do teu subconsciente. Então, tudo que aconteceu durante o dia, ele está organizando durante a noite. Você pode trazer flashes disso, né? Então, não é desdobramento. Pode ser um acesso a uma memória de passado tua. Então, também não é desdobramento. Pode ser um desdobramento inconsciente. Você foi levado para algum lugar sem você querer. Então você traz muito poucas lembranças daquilo, apenas uma sensação desagradável, que não esteve num lugar bom. Ou pode ser um desdobramento mais consciente. Você desdobrou e sabia o que estava acontecendo, foi para um lugar no astral para estudar ou para resolver alguma situação. Então o sonho, o Charles Leadbeater, da Teosofia, escreveu um livro só sobre isso. Se você tiver interesse, seria bom ler esse livro, tá? Então, sonhos não quer dizer que é só desdobramento, tá? Ok? Mais alguém? Podemos encerrar, então? Então, vamos encerrar com um passe coletivo. Podem ficar numa forma confortável. Quem quiser pode fechar os olhos. Mentalizando uma energia clara, leve, descendo do alto da cabeça, envolvendo todo o nosso corpo, todas as células, todos os órgãos, dissolvendo qualquer acúmulo de energia prejudicial, devolvendo o funcionamento saudável a todas as células, o seu automatismo saudável, nos sentindo mais leves, drenando preocupações que a gente não pode resolver agora, que a gente se preocupe apenas com o que a gente tiver condições de resolver nesse momento ou a curto prazo. Ampliando essa energia para o nosso lar, para o nosso local de trabalho, envolvendo as pessoas que convivem conosco, que possamos ter uma semana agradável, que essa energia possa contagiar todas as pessoas, que consigamos botar em prática esse conhecimento, agradecer mais. Quem conhecer alguém que possa estar precisando dessas energias, também pode mentalizar essa pessoa. E neste propósito, vibrando uma prece. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Uma boa noite e uma boa semana a todos.